Olá, bom dia ou boa tarde, depende do horário que você esteja ouvindo isto. Eu gostaria de transmitir a todos vocês o meu abraço fraternal e a minha saudação no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o que eu estava pretendendo fazer era escrever uma carta para uma amada irmã. Mas eu percebo que eu posso me expressar melhor falando do que escrevendo. E por isso eu resolvi fazer essa simples gravação. Gostaria de explicar algumas coisas referente àquilo que cremos, algumas posições que temos tomado. Nós encontramos algumas coisas nas Escrituras que nos falam a respeito do Deus único. E sabemos que a doutrina é apostólica e profética. E Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Se o homem tem cuidado na doutrina, ele salva tanto a si mesmo, quanto aqueles que crêem naquilo que ele ensina ou no seu ensinamento. E é baseado em coisas assim que eu tenho me preocupado com aquilo que eu tenho ensinado para as pessoas. Porque o profeta do Senhor nos ensina que seremos responsáveis pelas coisas que ensinamos, porque as pessoas acreditam nisto, entre a vida e a morte. A respeito da crença do único Deus, eu gostaria de falar para os irmãos que nem tudo que nos foi ensinado é a verdade, é 100% a verdade. É importante observar que uma mentira ela só causará efeito nas pessoas se ela tiver 99% de verdade. Ou, dizendo melhor, uma boa quantidade de verdade inserida em uma doutrina é o que vai fazer com que as pessoas se desviem daquilo que é correto. Se em 99% de verdade houver 1% de mentira, os 99% de verdade vai trabalhar em prol que aquele 1% cresça no coração das pessoas. Porque enquanto pensam, mas nós temos 99% de verdade, esta pequena diferença aqui não fará diferença nenhuma. Quando na verdade aquele 1% de mentira está os genes da morte. E isto vai corromper toda a estrutura da vida que estava naqueles 99% de verdade. Nas Escrituras nós encontramos algo a respeito da crença do único Deus. O Senhor Jesus disse essas palavras que estão registradas no livro de Marcos, no capítulo 12, o versículo 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando você observa isso nas Escrituras, você percebe que o Senhor Jesus estava citando Moisés. E você sabe que as palavras do Cristo estava baseada exatamente naquilo que Deus falou através dos profetas. Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, ele disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de diversas maneiras aos nossos pais através dos profetas, a nós ele nos falou nestes últimos dias através do Filho. Paulo é específico quando ele nos afirma que o Pai tem o seu papel dentro do plano da salvação, como também o Filho também tem o seu papel. E Paulo ele mostra na carta aos Hebreus que Deus, através de Jesus Cristo, ele fez todas as coisas. Ele diz: a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Recentemente, depois que o ministro viu a citação que eu tenho feito a respeito disto, que Deus criou as coisas através de seu Filho,
Este ministro disse: prove-me onde foi que Deus criou as coisas através do Filho. Porque no pensamento deste colega ministro, Jesus Cristo é o próprio Deus. Se esquece das afirmações de William Branham, que diz que Jesus não podia ser seu próprio Pai, sendo que Deus é Espírito, e foi o Espírito que gerou a Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma diferença entre o Pai e o Filho. E esta diferença, William Branham disse que era porque o Filho tinha um princípio, mas o Pai não. Então, se você observar as palavras do apóstolo Paulo, ele nos diz que Deus constituiu a Jesus herdeiro de tudo. Foi através dele que Deus fez, que Deus criou o mundo. E ainda é dito: a qual dos anjos Deus disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Por que existe um hoje, falando de uma ocasião e de momento onde o filho foi gerado? Porque este filho estava no seio do Pai. E ele teve que sair do seio do Pai. Como se você é casado, você é um homem e é casado, você sabe que seus filhos estavam em você mesmo antes do matrimônio. William Branham explica isso em vários sermões, e ele cita para nós o caso de Levi, que é quando Abraão pagou os dízimos de tudo a Melquisedeque. Você sabe que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Levi. E as escrituras dizem que Levi pagou os dízimos quando estava ainda nos lombos de Abraão. Então você vai perceber que teve gerações de pessoas ainda no futuro. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, e Jacó gerou Levi. A tribo de Levi recebia dízimo das outras tribos. E por que isto? Porque quando ele estava em Abraão, ele já tinha feito a sua parte. Não é interessante sabermos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava no seio do Pai? E ele teve que sair do seio do Pai, ele teve que se expressar para poder fazer o Pai conhecido. Então o que eu quero dizer para vocês com tudo isto é que quando nós viemos para a mensagem, há muito tempo atrás, a compreensão que os pregadores tinham da mensagem era diferente daquilo que realmente William Branham ensinou. Eu sempre costumo dizer para os irmãos que me questionam sobre estas coisas, eu sempre digo que quando a mensagem chegou no Brasil, nós tínhamos poucos sermões traduzidos, e por que não dizer mal traduzidos, mesmo os irmãos com toda a boa vontade possível, mas o que tínhamos no momento era aquilo, e com aquilo nós fomos muito beneficiados. Temos que louvar a esses irmãos que trabalharam tanto no início desse ministério aqui no país. Mas digamos, se William Branham pregou, deixou à disposição, nós temos várias quantidades. Uns afirmam apenas que são 1.100 sermões, mas agora outros dizem 1.117 sermões disponíveis. Então, possa ser que no meio de todas as gravações antigas alguém tenha alguma gravação de William Branham que seja audível, que não tenha muito corte, que possa ser aproveitada, várias coisas que ele ensinou naquele culto, quando algum irmão tinha um gravador e gravou aquilo particularmente. Então, alguns pregadores dão a quantidade de 1.200 sermões. Já faz, vamos dizer assim, um montante, porque acreditamos que não passará disso. Mas à disposição nós temos, na realidade, mais de 1.100. Pois bem, se nestes sermões está inserida a doutrina de Cristo e a restauração da doutrina apostólica e profética, pense que nos anos 70 nós tínhamos 2 ou 3 sermões disponíveis, e logo em seguida tivemos 10, 15, 20 sermões disponíveis. Se bem que, tendo sido traduzido para nós as eras da igreja e outras mensagens como o sinal, a fé perfeita, escutando sua voz, aqueles primeiros sermões, saindo fora do arraial, os primeiros sermões que foram traduzidos, pensávamos nós que tínhamos o complemento de tudo, que tínhamos a doutrina apostólica em nossas mãos. Nós só tínhamos o início, as primeiras ferramentas, os primeiros tijolos. E com isto estávamos construindo. Mas esta construção precisa-se de uma base. Jesus contou aquela parábola a respeito do homem que edificou a casa sobre a rocha e do outro que edificou a casa sobre a areia. Bem, nós sabemos quais foram os resultados